Bom dia, irmãos e irmãs. A paz. Com muita alegria estar aqui mais uma vez e direcionando-me também a todos que estão acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a vocês todos. Quero chamar a sua atenção para o texto bíblico de hoje. Romanos capítulo 3, versículos 21 até o versículo 28. Na edição revista e atualizada, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém? Irmãos e irmãs, o que é que esse texto tem a ver com a estação que nós estamos vivendo, natalina? Tem a ver tudo tem a ver, porque o Natal é muito mais do que um bebê na manjedoura. O Natal é Deus se manifestando entre nós com propósitos redentores, é Deus se manifestando entre nós para nos justificar. Você tem a opção de comemorar um bebê apenas, ou você comemorar o grande plano de Deus em benefício da sua vida e da minha, o plano redentor de Deus, o plano justificador de Deus, que é o que Paulo trata aqui em Romanos capítulo 3. Justificação, que é na verdade o objetivo de Cristo em relação a cada um de nós, nos tornar justos, como a Escritura nos ensina. É um ensino belíssimo. Aliás, quando ele estava orando e conversando com Deus, o Pai, sobre a sua morte, e os discípulos ouviram algumas das suas palavras e tentaram conversar com ele. Que é isso, Senhor? Ele falou: foi para isso que eu vim, nos diz o Evangelho de João. Eu vim para isso, eu nasci com este objetivo, o objetivo de carregar sobre mim as dores de todos, as aflições de todos, os pecados de todos, e justificar a muitos, não a todos, mas a muitos, diz o texto. E a palavra nos fala sobre essa doutrina lindíssima, que está incluída no bojo central, no núcleo central do que significa a vinda de Cristo aqui à terra. É a doutrina da justificação, que é a doutrina de Deus agir em nosso benefício, para nos considerar justos e nos pôr assentados em Cristo nos lugares celestiais, lugares reservados para aqueles que são beneficiários da justiça de Deus. O versículo 21 do capítulo que nós lemos nos diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É tão verdade essa expressão que o texto nos diz, que diz que ela foi manifestada, e manifestada na língua, a palavra manifestada na língua grega dá a ideia de um brilho que ninguém consegue ofuscar. Lembra da estrela aparecendo lá no vale de Belém, aos pastores que lá estavam? Lembra da experiência maravilhosa dos habitantes da Galileia, vendo a chegada dos príncipes, dos líderes, para adorar aquele que havia nascido, cujo propósito era redentor? Lembra dos apóstolos, manifestada na vida deles, que atenderam ao convite de Cristo de se disporem a morrer,
Dos 12 apóstolos, um o traiu, considerando Paulo que substituiu posteriormente o que havia traído, e Matias, todos, com exceção de um, morreram e deram suas vidas por Cristo, morreram matados por outros. E para eles a luz brilhou ao ponto de que viver é Cristo e o morrer é ganho. Lembra de você e de mim. Quando o Evangelho se manifesta na nossa vida, quando Cristo está em nós, aparece a nós, manifesta-se a nós, nasce nas nossas vidas, é uma luz que não pode ser ofuscada, é manifesta. Isso é uma coisa linda, manifestada. Agora, para que não fique dúvida do propósito do nascimento de Cristo, que era vir e buscar e salvar o que se encontrava perdido, o texto diz que o texto que nós lemos, diz que ela foi testemunhada também, não foi só manifestada, foi testemunhada na lei e testemunhada nos profetas. E aí eu pensando neste aspecto de testemunho na lei e nos profetas, me veio à mente aquele texto de Levítico 16, a partir do verso 15, que fala a respeito de 2 bodes. Um deles deveria ser sacrificado em expiação pelos pecados da nação e dos indivíduos, e o outro deveria ser lançado no deserto em uma demonstração do perdão e do esquecimento. Cristo representa os dois. Ao vir a esta terra, viver a vida que viveu, nascer aqui e morrer na cruz do Calvário, Ele é o que aqueles 2 bodes tipificavam. Ele é aquele que deu sua vida por cada um de nós, e é aquele que lançou os nossos pecados no deserto do esquecimento. Isso é uma mensagem maravilhosa de Natal. Nós não somos caso perdido. A lei testemunhou dessa verdade a cada um de nós. Cristo, em tudo, Ele carrega sobre si as nossas iniquidades, Ele lança as nossas iniquidades no passado e no esquecimento. Isso é lindo. Isso é lindo. Ele é o que aqueles 2 bodes sinalizavam no passado na lei. Mas o texto diz que ele foi também testemunhado nos profetas. E isto é fenomenal, porque me vem aqui à mente Isaías 9,6, que a gente lembra no Natal. Diz o Isaías 9,6 o seguinte: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, Cristo. O domínio está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É todo o plano ali, o menino, e o seu nome é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e o príncipe da paz, que vem fruto do relacionamento com Deus. O que é que a gente aprende nesse texto de Romanos 3, que fala da obra de Cristo, que foi manifestada no seu nascimento, na sua vida, o Deus fazendo carne e vivendo entre nós? Emanuel veio estar conosco até carregar sobre si as nossas dores e os nossos pecados, levar sobre si. Romanos 3 nos dá 3 segredos que não são muito comentados no Natal, mas são bíblicos, fazem parte do processo, são parte da história. O primeiro deles é que o Natal, o ato de Deus se fazer carne e habitar entre nós, revela o segredo de Deus, que é o nosso justificador. Porque o versículo 25 diz assim: tendo Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Imagina a expressão que o Espírito Santo usou aí, inspirou Paulo a usar: Deus é tolerante para conosco. Vamos falar a verdade, Ele precisa ser muito tolerante com a nossa vida, não é verdade? Ele tem que ser muito paciente. A palavra para tolerância e paciência é a mesma. Eu olho para mim, me olho no espelho, olho as minhas atitudes e eu digo: como Deus é paciente. Deus tem sido muito bom para com você, e Deus tem sido muito bom para comigo, porque Ele é paciente para conosco. Em outras palavras, a paciência dele é longa. Quando eu era jovem, meus 19 anos, eu fui uma vez à Praça da Sé em São Paulo, e havia uma pessoa tentando provar ali nos degraus da Igreja da Sé que Deus não existe. E eu então
tinha começado a Palavra da Vida, estava entusiasmado, aquele negócio todo, doido para pregar o evangelho até para poste. Eu fiquei ouvindo aquele indivíduo, ele falou: eu vou provar que Deus não existe. Eu vou dar 5 minutos a Deus para Deus me matar. Meu Deus do céu! Como pode um desafio desse? E a multidão vai ao redor, fica o cara falando no microfonezinho, numa caixinha de som, vai fazendo barulho, o povo vai juntando, e ele diz: faltam só 4 minutos, se você existe, Deus, acabe comigo. E o povo foi ficando tenso, e eu muito mais tenso. 2 minutos, 1 minuto, terminou o tempo, ele falou: está vendo, eu estou vivo, Deus não existe. E um indivíduo que estava lá naquele grupo gritou: você acha que você poderia acabar com a paciência de Deus em 5 minutos? Não tem jeito. Deus é tolerante, Deus é paciente. Agora, não é uma paciência barata, uma paciência sem fundamento, uma paciência sem um lastro que o motiva a fazer isso. Diz o texto que Deus é tolerante para conosco por causa da propiciação. Essa é outra palavrinha teológica meio complicada. Propiciação que há no sangue de Jesus. A palavra grega hilasterion apenas significa o seguinte: propiciar, Deus se tornar favorável a nós e nós nos tornarmos propícios a Deus. A palavra grega hilasterion, literalmente traduzido, significa apenas que Deus proveu um escudo que tampa o nosso pecado da sua vista. O texto diz que esse escudo que gera a paciência de Deus é o sangue de Jesus Cristo, que nos cobre de todo o pecado. Há 2 níveis aí: o nível do mundo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O mundo, seres humanos, todos nós, tornamos a nós mesmos favoráveis a Deus. Ele pode olhar para nós através desse filtro. Há uma verdade maravilhosa: o sacrifício de Cristo é suficiente para toda a humanidade. Ele não é aplicável a toda a humanidade, porque é uma condição de fé, mas não precisa ele morrer 2 vezes. Uma vez só é o suficiente. Toda a humanidade está coberta pela possibilidade da salvação. Que coisa maravilhosa. Então a paciência de Deus tem por base, não nós, mas o que Cristo, que nasceu na manjedoura lá naquela noite em Belém, providenciou para nós na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Mas o outro aspecto é o pessoal, o individual. Deus cobre especificamente indivíduos. Deus cobre você, Deus cobre a mim, Deus cobre aqueles que creem em Cristo. E o resultado da propiciação, diz o texto no versículo 24, se você observar aí: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O resultado dessa atitude favorável de Deus em relação a cada um de nós, por causa do escudo, do tampa-pecado, que é o sangue de Cristo, que torna os olhos de Deus favoráveis a cada um de nós, é a redenção. Nos diz o texto, redenção e remissão. São 2 palavras que são muito próximas, mas elas se completam, porque redenção, apolítrosis no grego, e remissão, fesim, indica apenas o seguinte: enquanto que redenção, ser redimido por Cristo, comprado por Cristo, muda o nosso status de perdido para achados, de sujo para limpo, a fesim, a remissão, muda a nossa titularidade. Nós agora não somos mais do mundo ou de nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Nós não somos do diabo, nós não somos perdidos, mas nós fomos achados. Eu estava num retiro ano passado, 2019, e que nós fazemos todos os anos no Egito, e alguns convertidos vieram dar seu testemunho, e eu fiquei impressionado com uma mulher. Ela era jordaniana, ela converteu-se a Cristo, professora de inglês, e os seus 2 filhos adolescentes se converteram a Cristo na mesma ocasião, e o marido soube. E como na lei islâmica, onde a Sharia é a lei do país, na lei islâmica, a mulher e os filhos não têm liberdade de serem eles mesmos, eles são propriedades do marido. O marido então
desprezou a propriedade dele, mandou ela embora de casa, mas manteve como controle o passaporte dela. A família dele não foi tão assim complacente, porque a questão da morte por honra é uma realidade lá. E ela sentiu-se pressionada e ela fugiu para o Egito pela fronteira ao sul de Acaba, no Sinai. E ela sabia que no Egito havia um lugar onde ela ia encontrar refúgio. Nosso irmão pastor no Egito, tem várias casas de refúgio, e ela conseguiu chegar até lá. E agora ela veio para o retiro nosso. Ela começou a dar aula de inglês, mas anônima, deu até um outro nome para ela, para que não conseguissem saber onde ela estava. E aí nesse retiro ela veio falar conosco, e eu estava traduzindo para o português, e ela começou a contar a história, disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida. E aí isso aguçou minha curiosidade, eu perguntei por quê. Ela falou: 1 ano atrás eu me converti a Cristo, meu marido me desprezou, mandou-me embora, mas ficou com os meus filhos, e eu tive que fugir, estou aqui no Egito, comecei a trabalhar, dando aula de inglês para sobreviver, e meu marido encontrou uma outra mulher, e esta mulher não gostou dos meus filhos, e falou para ele que ela só ficaria com ele se ela mandasse os meninos embora. Ele pressionou os meus parentes e os meus filhos, e descobriu onde eu estava. E um dia eu recebo aquela carta dele dizendo: arrumei uma outra esposa e ela não quer os filhos, e eu estou lhe dando a oportunidade de comprá-los, o custo de cada um é tanto. Ofereceu vender os meninos para ela, e ela trabalhou arduamente o ano inteiro para comprar os filhos. E ela disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque amanhã chegam os meus filhos no voo da manhã, eles são meus. E aí eu já estava chorando, perguntei para ela, muito emocionado: a senhora conseguiu levantar o dinheiro todo? Ela falou: não levantei todo, mas chegou muito perto, foi muito trabalho, a igreja completou, e eu comprei os meus filhos. Que coisa linda. E aí eu estava ali sem palavras, e eu disse àquela mulher o que me veio à mente: minha irmã, a senhora é o caso que eu até hoje conheci mais próximo do que significa a redenção e a remissão em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos dele porque ele nos criou e porque ele nos comprou. Essas crianças são da senhora porque a senhora as gerou e a senhora as comprou. Aleluia. O Natal apresenta essa verdade. Deus é o justificador. O segredo dele é a tolerância, a paciência, baseada no que Cristo fez por nós. E quando nós estamos em Cristo, nós mudamos a nossa titularidade. O dono da nossa vida passa a ser Ele, não nós, mas nós mesmos. Não mais o diabo, não mais o mundo. E nós mudamos o nosso status, a nossa qualidade. Nós de perdidos fomos achados, de mortos fomos revividos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém até aqui? Porque o Natal, o Deus se fazendo carne e habitando entre nós, também nos aponta para um segundo segredo. O segundo segredo é o segredo da justificação propriamente dita. Porque o texto nos diz que o grande segredo da justificação, de Deus nos considerar justos, perdoados, limpos, salvos, remidos, redimidos. O segredo disto tudo é que o texto nos diz que Deus é ao mesmo tempo justo e Deus é o justificador. Olha o versículo 26 que diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é tudo e Deus faz tudo. Tudo é para a glória dele. Ele é quem toma a iniciativa e ele é quem executa a iniciativa em cada um de nós. Eu estava conversando com uma pessoa aqui no Brasil, uma ocasião ela falou: Deus precisa me dar tudo que eu mereço. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso não.
Porque se ele for dar para você, aquele jovem, tudo o que você merece, só sobra um lugarzinho quente, bem quentinho. O mais é bondade de Deus, é favor não merecido. A justificação é algo que é uma manifestação de como Deus é bom para conosco. O que o texto está nos dizendo aí é mais ou menos a ideia de um banco. No banco você trabalha em cima de crédito e débito. Quando você vai na Bíblia, você pergunta a você mesmo: qual é o meu crédito? As minhas boas obras, as ações que eu faço, será que não vão ter grande valor meritório, justificativo na presença de Deus? E aí Isaías 64, versículo 6 diz: todas as vossas obras de justiça são como o trapo da imundície. Todas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse era presumamente o nosso crédito. Deus diz, eles são contaminados pela realidade da gente querer a nossa própria glória. É bom fazer o bem, mas no fundo, nós gostamos do bem feito, perdemos todas as virtudes naquilo ali. Não escapa nenhum de nós. São como o trapo da imundície no que diz respeito a nosso relacionamento com o divino. Ele tem que ser o justo e o justificador. E a nossa dívida, Romanos 3, 23, que lemos, diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer dizer, não sobra ninguém, você e eu, nós estamos numa situação perigosíssima, mas na hora de Deus, que é o juiz, a experiência aqui, o quadro é de um tribunal, na hora de Deus bater o martelo e nos enviar para uma eternidade no lugar aquecido, Deus, a hora que Ele vai bater o martelo, Ele vê nos autos do processo uma mudança. Ele diz: alguma coisa aconteceu. Há uma marca de sangue, o sangue de Cristo. Quanto mais, diz Hebreus 9,14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha que coisa linda. Deus, na hora de bater o martelo, Ele viu que houve uma mudança nos autos. Ele viu a expressão, o sangue de Cristo. E aí Ele olha para a realidade e diz: agora vocês dão licença. Ele tira a beca, Ele vai lá e se transforma, nos diz 1 João capítulo 1, versículo 7, ao mesmo tempo. Ele é o justo, mas agora Ele é o justificador. Ele vai e se torna o nosso advogado de defesa. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Sabe, irmãos, o Natal, o nascimento de Cristo, em última análise, não pode ser só o bebezinho na manjedoura. O Natal tem que nos relembrar que o menino é Jesus, mas o propósito, o nome dele, Jesus, significa livrar o povo dos seus pecados. Cristo ao mesmo tempo é o justo e o justificador. Cristo ao mesmo tempo é o sacrifício e o perdão. Que coisa maravilhosa. Finalmente, o terceiro segredo que a vinda do Emanuel, Deus conosco, nos revela, é o segredo nosso. Porque se o primeiro segredo foi o segredo do justificador, que é Deus, que é a paciência de Deus para com cada um de nós, se o segundo segredo foi o segredo da justificação, é que Ele não só é paciente, mas Ele se torna o advogado que nos defende e o sacrifício que paga a nossa dívida. Ele é o justo e Ele é o justificador. O terceiro é o segredo de cada um de nós. E o texto que nós lemos nesta manhã, adicionando os versos 29 e 30, nos conta o segredo, uma palavrinha de 2 letras. O segredo nosso é fé. Aparece 8 vezes lá. E o texto pergunta: fomos justificados em Cristo pelas nossas obras? Falou: de jeito nenhum, porque ela já disse, nos condenam. Elas são maculadas pelo nosso desejo de autorreconhecimento. Não somos. Somos justificados pela fé. Porque o versículo 27 do texto que lemos diz: de onde vem a jactância? Na verdade, as obras produzem orgulho, produzem jactância. E o texto: de maneira nenhuma, é a fé. A fé anula o orgulho, porque a fé é um dom de Deus.
pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sabe, irmãos e irmãs, os pastores tiveram que crer para virem até Belém. Apareceu lá, mas eles tiveram que sair do vale, onde Boaz e Ruth se encontraram, é o mesmo vale. Tiveram que sair de lá e vir até Belém, sair daquele vale e chegar até onde a praça da Anunciação em Belém. Quando cremos em Cristo, Cristo nasce em nós e a vida dele é manifesta em cada um de nós. A fé é algo maravilhoso, depositar no lugar certo é uma bênção. Esse dom de Deus que você retorna para Deus em confiança. Eu me encontrei com um homem curdo, lá no Líbano. Quando os exércitos da Turquia invadiram o norte da Síria, um ano atrás, ele conseguiu fugir. Chegaram matando todo mundo. Ele conseguiu fugir com 7 membros da família dele. Não era cristão. Conseguiu fugir. E ele caminha para o Vale de Beca, onde os sírios vão para refúgio. São 1,8 milhões de sírios ali no Líbano, naquele vale. E no caminho foram perseguidos pelo ISIS, que chegou a matar 5 dos 7, só sobrou ele e o filhinho dele de 5 anos. Para escapar do ISIS, eles se cobriram com os corpos dos parentes chacinados, para o ISIS não reconhecer. E ele conversando comigo, ele disse, eu não sabia mais, só sobrou a mim e o meu filho. E naquele desespero eu falei, meu Deus, Alá, e o meu filho, que só está vendo morte, se eu não morrer disso, o que será dele? A única coisa que ele está vendo é desgraça. 5 anos, para sempre vai estar marcado na mente dele. Ele disse que no meio daquele desespero, Jesus apareceu para ele. Coisa maravilhosa. Um vulto luminoso que disse, eu sou Issa, eu sou Jesus. E de vocês não vão morrer. Continue adiante, você e o seu filho. E eu vou cuidar de vocês. E agora ele estava ali conversando comigo. Ele chegou em Zarle e perambulando pela cidade. O lugar que chamou a atenção dele não foi o campo de refugiado, foi a igreja batista de Zarle, aonde ele foi encontrado, cuidado, e ele creu em Jesus Cristo, ele e o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um médico no Afeganistão muito famoso, que o ISIS o visitou em Cabul, e o líder do ISIS falou, eu vou casar com a sua filha, só estou lhe comunicando. Ele falou, mas minha filha tem 12 anos. Ele falou, não tem problema, vou casar com ela. Ele falou, mas deixa ela estudar. Ele falou, eu vou casar com ela e lhe dou até amanhã o prazo para você consentir, senão eu caso de qualquer jeito. Ele entrou numa angústia, um médico famoso do Afeganistão, chorando. Aquela noite, de repente, o quarto ilumina e ele escutou uma voz vindo de um vulto luminoso, dizendo assim, pegue o que você puder, saia com a sua família e eu vou levar você para uma terra de segurança. E ele pergunta àquele vulto, quem é o senhor? Ele falou, você saberá aonde eu vou lhe levar. Quando você chegar onde eu vou lhe levar, vai estar, você lembre dessas palavras, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Ele anotou aquelas palavras, saiu, conseguiu pegar um barco depois de uma jornada a pé e terminou na ilha grega onde chegaram os refugiados 5 anos atrás. Aquela multidão de refugiados. Quando a marinha grega o resgatou e o levou até o porto, quando ele desceu no porto, a primeira coisa que ele viu foi uma tenda amarela, que eu tenho uma foto dela, de uma das igrejas da nossa rede em Helsinki, que havia construído um centro de bem-vindo para os refugiados. E naquela tenda estava bem grande na frente. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Jesus Cristo. 6 meses depois, aquele homem tinha depositado sua fé em Cristo lá em Helsinki.
E no dia do batismo dele, que eu tenho as fotos, outros, não só ele e a família dele, mas outros 300 afeganistães foram batizados. Coisa maravilhosa, porque a única resposta que nós podemos ter diante da bondade, da tolerância, da paciência de Deus e do sacrifício de Cristo é crer em Cristo. Essa igreja ajuda os projetos na Síria, especialmente agora as mulheres sírias que maridos foram degolados, todas muçulmanas, alauítas. E quando nós lançamos o projeto lá, quase 2 anos atrás, 1 ano e 6 meses atrás, ela estava lá 120 mulheres, temos mais 600 esperando na fila, todas com nível universitário, bonitas, com filhos entre 17 até quase que bebê, que tinham fugido, porque o ISIS matava os maridos, cortava a cabeça deles publicamente, explodia o apartamento ou a casa para eles não ficarem lá, e elas fugiam para Tartus, o único lugar de refúgio, porque os russos estão lá na Síria. E na Igreja Batista de Tartus, a reunião foi lá, eu falei para elas: vocês já aprenderam muito sobre o Deus da morte. O Deus da morte matou os seus maridos, o Deus da morte destruiu sua vida, explodiu suas casas. Se vocês quiserem vir para cá, vocês são bem-vindas, mas aqui vocês vão aprender sobre o Deus da vida, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que disse: quem vem a Ele nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, experimentará a novidade de vida. Eu falei: se vocês quiserem vir, venham, mas aqui vocês vão aprender de Cristo. Uma mulher que estava lá, uma viúva, começou com aquela língua, batendo aquilo lá e gritando: eu quero Cristo, eu quero Cristo. De repente nós tínhamos 120 mulheres, um barulho ensurdecedor dentro da igreja, gritando: eu quero Cristo, eu quero Cristo. Coisa maravilhosa. O último relatório que recebi aí é que começaram os batismos. E agora não só aquelas 120, mas outras 600 estão querendo, com 2 mil filhos, participar do projeto, frequentar a célula, aprender de Cristo, o programa de cura da trauma. Quer Cristo, quer Cristo. A resposta é a fé. Você que está participando aqui no culto hoje, você que está acompanhando pela internet, hoje é o dia da manifestação de Cristo na sua vida. O caminho da fé passa pelo reconhecimento da exclusividade de Cristo. É o Filho amado, é o Deus feito carne, não há outro. Passa pelo reconhecimento da nossa pecaminosidade, e a necessidade do nosso arrependimento. E passa pela necessidade de fazer a única coisa que nós podemos fazer: depositar em Cristo a nossa vida com fé, porque o justo é justificado pela sua fé. Por que não fazer isto hoje? Meu amigo na internet, quem sabe alguns aqui, não deixe passar este momento. O Natal é Deus propondo-se mudar a sua vida e a minha vida. Que Deus nos abençoe. Amém.